Olá pessoal, tudo bem? A proposta aqui é eu fazer esse vídeo rápido, para também não tomar muito tempo de vocês, para falar um pouco do que a gente tratou na aula síncrona, né, que nós tivemos na terça-feira passada, uma semana atrás, tá? Peço desculpas pela demora para gravar, estava vendo aqui uma ferramenta melhor, né, para conseguir subir aqui no YouTube e deixar esse vídeo disponível para todos. Então, a ideia é eu passar aqui pelas nossas avaliações e pelo centro, vamos dizer assim, pelo núcleo, né, de cada semana de conteúdo que a gente teve ali. Então, não vou discorrer sobre o conteúdo, né, isso vocês estão fazendo ali com o material, mas vou falar para vocês o que eu imagino, assim, que precisa, né, ficar, o meu desejo do que fique para vocês aí dessas semanas que a gente vem trabalhando. Então, falando das atividades, né, a gente tem aí 8 semanas de encontros, né? A oitava semana eu vou fazer uma modificação para não ficar muito apertado por conta do fechamento das notas. Então, eu vou unir ali a semana 7 e 8, tá? Depois vou avisar todos nos canais ali. Mas então, nós temos 8 semanas, sendo que a última vai ficar para as avaliações, né? Ajustes, prova, esse último quiz, né? Eu vou deixar ele na semana 7, mas com a possibilidade de vocês fazerem até a semana 8, tá? Para não ficar ali muito conteúdo. Então, como era uma parte mais opcional, vamos dizer assim, ali a semana 8, eu vou passar o conteúdo dela para a 7, tá? Então, vou fazer esse ajuste depois. Mas agora a gente está na semana 4, né? Passamos aí estamos aí, né, na metade do nosso conteúdo, das nossas atividades, né? Passamos pela semana 1, onde a gente falou mais de linguagem, depois na semana 2 a gente falou de acentuação, né, e das mudanças do novo acordo. Na semana 3 a gente falou sobre pontuação e já fomos falando ali sobre a vírgula, né? E como ela nos ajuda e vai seguir com a gente até o final aqui dessa disciplina. E agora a gente está na semana 4 ali já indo para a questão da construção de sentido, né? O que vai nos acompanhar logo na semana 5, 6, 7 e no fechamento da disciplina. A proposta das atividades, né, são fóruns, onde eu consigo avaliá-los melhor nesse modelo, né, e nessa disciplina, porque vocês ficam mais livres para escrever, trazem as percepções de vocês. Então, a gente tem o fórum formativo, que não é avaliado, porém, ele ajuda vocês, ele é um exercício, né, de ajudá-los e apoiá-los a ler o material, né, e trazer ali para aquele espaço de conversa a percepção de vocês daquela semana, né? Eu vejo que alguns fazem muito rápido, outros fazem um pouco mais de tempo, então cada um no seu tempo, né, consegue trazer ali o que ficou da semana. Então, esse realmente é o objetivo. Dois deles são avaliados, o da semana 2 e o da semana 6, né, os que estão em verde aqui. Os demais, como eu falei, eles são mais um exercício, né? E a gente também tem o quiz avaliado. Dessa semana já está rodando, vi que muitos já fizeram. E vai ter um ali, então, que eu vou puxar para a semana 7, tá? Inclusive, eu vou tirar o fórum da semana 7 para não ficar muita coisa, tá? Vou deixar ali só na semana 8 um fórum de fechamento, para que vocês não fiquem com muita coisa para fazer ali no final, tá bem? E a gente tem a prova, né, lá no final desse ciclo, e que vai ser aí sobre todo o conteúdo, mas já quero trazer isso, né? Falei ali quando nos encontramos sincronamente. A ideia não é que vocês, por exemplo, decorem acentuação ou pontuação para essa prova, né? A ideia é a gente discutir ali. Eu pretendo fazer questões que tragam para vocês discussões sobre linguagem, língua portuguesa no contexto da formação de vocês, né? E não se preocupem então com regras de acentuação. Isso era mais nível informativo, até porque isso é um conteúdo assim já mais lá do ensino fundamental, né? E ali a pontuação um pouco mais do ensino médio. Então aqui o meu papel era trazer luz para isso e colocar isso no contexto da formação de vocês agora. Por isso que a gente toca as próximas semanas falando de sentido, de coesão, coerência, concordância, que aí sim são
pontos, embora no ensino médio a gente veja eles, mas de forma muito superficial e ainda sem maturidade, né? Aqui a gente já está lidando com pessoas que estão no mercado de trabalho, profissionais que se comunicam, que já têm alguma formação, então vocês já conseguem perceber com mais clareza, né, as nuances e os impactos, por exemplo, de um texto sem concordância, né? Então aqui eu estou para trazê-los para esse momento de o que é concordância afinal, né? Qual é o impacto disso, né? O que é uma regência, né? Onde a crase entra aqui, então não vai ter também decoreba de regra de crase, não se preocupem, tá? É mais para vocês terem a luz disso e usarem no contexto de vocês. O meu papel também é trazer materiais que possam apoiá-los aqui ou no futuro, tá? Então vamos lá. Na semana 1 a gente falou então sobre linguagem, escrita acadêmica, né? E o que eu gostaria que ficasse para vocês, que existem, aliás, diferentes formas de falarmos, né? Porque existem diferentes contextos de comunicação, tá? Então, em diferentes contextos de comunicação, eu vou usar diferentes formas de falar. A linguagem acadêmica é uma delas, mas dependendo do espaço em que vocês forem atuar, ou que já atuam, para quem já está no mundo aí, no mercado do trabalho, vocês vão se lançar sobre uma linguagem. Como que eu faço isso, né? Vocês vão perguntar, tem caixinhas com as linguagens e aí eu saco elas? Na verdade, isso é o feeling ali de vocês enquanto profissionais. Então, a língua portuguesa vem para apoiar e nessas 30 curtinhas horas que a gente tem aqui, o meu papel é esclarecer isso para vocês, né? É dizer isso, aflorar isso em vocês, porque provavelmente é algo que vocês já fazem, tá? Então, a reflexão, né, que fica ali da semana 1 para a gente é: precisamos falar como escrevemos, né? Então, nesse contexto, também trago fala e escrita. Não. Cada contexto existe escolhas linguísticas diferentes, seja fala, seja escrita, e ainda seja o espaço no qual eu me encontro. Agora, na semana 5 ali, eu acredito, 4 que a gente tá, já tem um pouquinho, e na 5 também vai vir essa questão de quem comunica, de onde comunica, com que intenção comunica, né? Esse esquema da linguagem aí que a gente usa muito na língua, e ele também vai dando mais essa percepção para vocês. Como eu disse, é algo que vocês já fazem, porque a gente já se comunica desde que a gente nasce, não é mesmo? Mas aqui, para que vocês possam encaixar isso dentro do contexto do que vocês estão estudando mesmo, tá? Então, o meu papel aqui nesse curso, ele é muito de apoio, né? Eu sei ali que, e tenho essa consciência, de que essa disciplina, ela não é a fundamental do curso, né? Mas o meu papel aqui é muito apoiá-los e trazer essas provocações, né, para vocês. Então, já tinham pensado sobre isso, né? Que a gente fala de formas diferentes, escreve de formas diferentes, dependendo de onde a gente está, né? E o quanto isso impacta para vocês, né? Atuo numa biblioteca, numa escola, num bairro, né? Ou atuo em uma grande empresa, né? Com ali trabalho de organização, documental e tudo mais. Eu vou me comunicar da mesma forma? E não é questão, existe uma discussão sobre preconceito linguístico, né? Não quer dizer que no bairro eu tenha que falar errado ou que isso vá por um viés aí de classe social ou nada disso. Não, é simplesmente para a gente se sentir confortável e dar conforto para quem está se comunicando com a gente, para que essa comunicação flua de uma forma tranquila, né? E para não excluir nenhum lado nem o outro, né? Então, também quem se interessar mais por esse assunto, tem livros aí na área de língua, né, de linguística, que tratam sobre esse termo que é preconceito linguístico, né? E tem um escritor, Marcos Banho, que ele vai discutir muito sobre isso, né? O quanto isso, qual é a barreira, quais são as barreiras, né? Qual é o limite desses espaços? Isso também é uma discussão aí que geraria mais horas para gente de trabalho para entrar nisso, tá? Mas o fato é que isso acontece, é natural, é inerente a nós, seres humanos, tá? Aqui a gente já passa para a semana 2 e 3, né? Que a gente tem ali pequenos detalhes, né? Um sinal ali, um acento, né? Uma vírgula, um sinal gráfico aí da língua, né? Que não sejam letras, mas que fazem grandes diferenças, né? Então,
trago já 2 pontos aqui para vocês olharem, que são as 3 palavras ali na acentuação que praticamente têm a mesma escrita, a mesma grafia, né, porém com detalhes que trocam totalmente o sentido, né, a classe da palavra é diferente, o sentido é diferente, tá. Então, na primeira eu tenho público, né, me relacionando ali com um número X de pessoas em algum lugar, né, para assistir uma peça de teatro ou para assistir um show, ou seja lá o contexto que a palavra público estiver. Depois eu tenho publico, né, então uma forma do verbo publicar, né, e tem o publicou, que é uma outra forma do verbo publicar também. Tá? Então, 3 palavras diferentes, mas que graficamente olhando elas remetem a um mesmo significado e até uma mesma classe de palavras, mas na verdade elas 3 são distintas e devem ser colocadas em contextos diferentes. E a pontuação vai no mesmo caminho, né? Então a gente tem ali 2 frases, né? Que a vírgula traz toda a diferença no sentido de cada uma. Então a gente tem a primeira como vamos estudar alunos e a segunda vamos estudar alunos. Né? Então, na segunda, a gente tem ali o vocativo, né? Convocando os alunos para estudar, e na primeira, a gente tem já um conceito de que vamos estudar sobre os alunos, né? Então, como a vírgula não está ali, é um apagamento dela, não temos essa outra possibilidade de interpretação. Aí, aqui também, relacionando com essa frase que a gente comentou agora, e também avançando no conteúdo ali, já entrando um pouquinho no que a aula 4 também já vai trazer, a vírgula, ela muitas vezes, ela é considerada, né, como uma pausa. Quando a gente estava lá no ensino fundamental, talvez alguns de vocês, pelo menos os que talvez tenham uma idade próxima da minha, né, pelo contexto educacional ali, 40, 35, por aí, acho que 35 para cima. A gente via muito isso de que a vírgula era uma pausa para respirar, né? Só que hoje os estudiosos da língua portuguesa foram aprofundando esse entendimento e a gente sabe que ela não é mais apenas isso, ela também faz parte da estrutura do texto. Justamente por esses 2 exemplos bem simples, né, que eu trouxe aqui, vocês já veem que na primeira a gente tem um entendimento e na segunda um outro entendimento. Então não é só uma pausa para respirar, muda o contexto da frase, né, a falta da vírgula. Ela também acaba servindo para respirar, mas não é única e exclusivamente para isso, tá? E aqui também, ó, eu trago outro exemplo que mostra que não é só essa a utilidade dela. Então, os estudantes da disciplina participaram do fórum, né? Há uma pausa. Eu quase não falei a pausa porque não essa vírgula não está muito bem colocada, né? Então, o correto, os estudantes da disciplina participaram do fórum. Então, a vírgula, ela não é só para a pausa, ela também organiza as ideias, as expressões e as orações. E como antes de verbos a gente não utiliza vírgula, porque quebra a estrutura frasal, aqui ela não deve ser utilizada, tá? Então, escrever bem é comunicar conhecimento com clareza, né? Aí trago ali o que isso agrega, né? O que pode aqui agregar para vocês. Organizar informações, produzir textos claros e comunicar conhecimento. Aqui a gente já está, então, na semana 4, que é a semana atual em que estamos, né? Onde eu vou, inclusive, colocar esse vídeo no AVA, onde vocês devem ter pego ele. E ali a gente já está falando sobre comunicação, ambiguidade, construção de sentidos, o quiz está trazendo questões sobre isso, né? E aqui a gente entende que uma mensagem pode ter mais de uma interpretação e o quanto a vírgula vai ser decisiva nesse contexto muitas vezes, né? Então, 2 exemplos, muito similar aos anteriores que eu vim trazendo aqui para vocês. Vamos perder, nada foi resolvido. E o segundo, vamos perder nada, foi resolvido. Então, um sentido contrário ao outro, né? No primeiro, se afirma que vamos perder, né? Porque nada foi resolvido. Então, a vírgula vem com esse sentido de consequência, né? E na segunda, vamos perder nada. Então, não vamos perder, né? Porque foi resolvido.
Então, com um motivo ali, né, do porquê não vamos perder. Então, vejam que a colocação da vírgula em diferentes locais trouxe ali um sentido totalmente diferente de uma frase para outra. Por isso, ela não pode ser só uma pausa para respirar, tá? Então, é nesse sentido que a gente fala que a vírgula hoje, após muitos estudos e muita dedicação e avanços no entendimento da língua, ela não é mais uma pausa para respirar apenas. O que influencia a compreensão de um texto, né? Isso está bem ali também nos materiais para vocês. Contexto, intenção comunicativa, a escolha das palavras, né? E essa intenção comunicativa e escolha das palavras muito conectado com o que eu falei para vocês ali na aula 1, né? Sobre a gente se preocupar em diferentes contextos, de falar de diferentes formas, não como sentido de exclusão social nem nada disso, mas para ser claro, né? Justamente o contrário, para ser claro com o meu público, tá? E pontuação e conhecimento do leitor. Esse conhecimento do leitor, a receita de bolo para a gente conseguir ter muito conhecimento e se comunicar cada vez melhor é ler. Né? Imagino que isso já tenha sido dito para vocês em algum outro momento, né? Por outros profs do curso ou de outras formações que vocês fizeram, mas ler é o melhor remédio para eu ter o entendimento de pontuação, de acentuação, de estrutura frasal, né? Então a leitura vai ser aí o grande motor para vocês. Aqui a gente só tem 30 horas, né? É muito corrido para falar de tudo isso. Então eu conto que daqui para frente vocês vão continuar lendo, né? Quem ainda não tem esse hábito, né? E tornar isso um hábito para ampliar o seu horizonte, né? E potencializar essas 30 horas aqui que a gente vem trabalhando. Então, uma reflexão, né, aqui da semana 4, que na comunicação acadêmica, escrever não é mais, não pode ser visto como apenas transmitir informações. É a gente ter a garantia, né, que o leitor compreenda exatamente a mensagem que a gente deseja passar. Vocês, né, como pessoas que organizam informações, dentre as diversas atribuições que têm, vocês também organizam sentidos, né, nos espaços, na fala, nos contextos de atuação. Então, organizar a informação, mediar leitura, produzir e descrever documentos, comunicar conhecimento científico precisa e passa pela língua portuguesa e por tudo que a gente está vendo aqui. Tá? Por isso, escrever bem não é apenas seguir regras gramaticais. Isso não é, nem nunca foi, nunca será o único, assim, objetivo da nossa língua, né? A gente precisa também e muito mais, né, avançar ali para a questão de construção de textos claros, acessíveis, né, e que tenham informação que cumpram sua função social, seja o contexto que for. Então, a informação só gera conhecimento quando é compreendida. Se eu estou me comunicando e a pessoa com a qual eu faço isso não entende, eu não consegui ser assertiva. Aí a gente pode pensar, o problema é da pessoa. Não, o problema é de quem está falando, né? Quem tem o poder de fala precisa chegar nas pessoas que vão ouvir, né? De uma forma geral, claro, salvo exceções ali de contextos, né? Então, assim como uma equipe ou time, aproveitando que a gente está aí no momento da Copa, cada elemento tem a sua função. Palavras têm sua função, acentos, pontuação, organização do texto também, e todas trabalham juntas para que a mensagem chegue ao destino. Certo, pessoal? Vou encerrar aqui para o vídeo não ficar muito longo. E nos próximos encontros a gente vai seguir da mesma forma. A pessoa que não puder estar, não fique preocupada, porque eu vou sempre gravar um vídeo, né? Mesmo assim um pouquinho corrido, porque não quero que sejam vídeos muito longos, porque não tem tanto conteúdo, o conteúdo está realmente nos materiais, mas quero que vocês tenham acesso, não se sintam assim desamparados por não estarem no encontro, tá bom? Sempre vou gravar o vídeo e deixar disponível no AVA. Um abraço, obrigado e até a próxima.